Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Por isso, o nosso segundo programa, conversando com Marcos Alcir Brito de Oliveira e com o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Por isso, o nosso segundo programa, conversando com Marcos Alcir Brito de Oliveira, que conversou com a gente sobre Tribunal de Contas, até porque ele é agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM, graduado pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. E autor do livro Cidadania Plena, a Cidadania Modelando o Estado, que nós vamos falar já já sobre o seu livro. Presidente do Sindilex, que é o Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E diretor de Articulação e Formação Sindical da FENAS-TC, Federação Nacional das Entidades Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. Também diretor de carreira lá no CONFELEGES, Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil. E o colega dele, da Câmara Municipal, Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da FENALEGES, que é a Federação Nacional dos Servidores do Legislativo e Tribunais de Contas Municipais, e da CONFELEGES, que é a Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil. E também diretor de Relações Intersindicais do Sindilex. Ou seja, dois servidores públicos da ativa que trabalham juntos tentando melhorar a situação dos servidores e do próprio tribunal e da própria Câmara Municipal em benefício de você, cidadão. Marcos, vamos começar falando do seu livro. Você, pela editora Alfa Ômega, lançou em 2005 o livro Cidadania Plena, a cidadania modelando o Estado. Sim. A questão da cidadania, eu faço uma retrospectiva desde a Grécia Antiga, né, Aristóteles, Sócrates, Aristóteles, Platão. Passo aí pelos clássicos, né? Locke, do Kant, Hegel, que fazem uma análise mais formal da cidadania, os direitos conquistados perante o direito, né? Você ter um direito reconhecido, né, enquanto ser humano, ao direito crítico, a postura crítica do Marx, do Lenin, né? Uma visão mais crítica do direito, mais crítica à sociedade. Porque por conta do direito formal, não é levado em consideração, né, a tua origem do ponto de vista econômico ou não, né? Importa que politicamente você tem o mesmo direito. Tanto Antônio Emílio já não mais, né, morreu, mas assim, tanto um industrial pode votar, assim como o operário da fábrica que ganha salário mínimo, são iguais perante a lei. Mas do ponto de vista amplo, né, uma cidadania mais plena, ambos têm o mesmo direito, ambos participam da mesma forma, são esses questionamentos, esses apontamentos que a gente faz no livro.
E a cidadania plena, pelo título, é quando o cidadão ajuda a modelar o Estado, é isso? Exatamente. Quando o cidadão participa, começa a ter consciência do seu papel perante a sociedade, e aí sim é possível constituir uma cidadania plena. E não meramente formal como temos até agora. Pois é, Antônio Carlos. Como é que a gente vê a cidadania brasileira hoje? O que nós vemos é um déficit enorme de cidadania, né, de exercício da cidadania. E eu acho que tanto um livro como esse que o Marcos Alcir traz, como o exercício proposto pelas entidades, pela sociedade civil, pelas organizações sociais de exercícios da cidadania, é que vão resgatando o cidadão, pegando o cidadão e fazendo ele exercer a cidadania na sua plenitude, o que não é uma tarefa muito fácil. Né? A própria conscientização de até onde nós podemos participar e devemos participar é uma coisa que não é tão clara para todo cidadão. Nós estamos em vésperas de eleições. O que vocês dois pensam exatamente nesta questão do cidadão modelar o Estado a partir do seu voto? O cidadão e o voto consciente. As estruturas estão postas, né? Não é porque alguém vai ser eleito, seja do PT, seja do PSDB, ou mesmo o outro partido, Partido Socialista, em tomando posse não tem muito o que fazer, né? Mas tem uma inclinação, uma tendência, uma possibilidade a mais ou a menos, que é isso que a gente deve analisar. Né? Porque você tem um Estado que ele funciona para manter o sistema funcionando adequadamente. Ele está aí para fazer com que o capitalismo... não adianta ver mesmo um partido, o PCO, ele não vai poder fazer muita coisa para mudar o Estado tal como ele está funcionando, tal como ele é posto estruturalmente. Agora, nada impede de que você tendo a consciência, você escolhendo um candidato que tem um compromisso com o ser humano, um compromisso com o bem-estar social, você dê um passo na direção da reforma dessa própria estrutura e modelando o Estado de uma forma que ele possa até dissolver o Estado de forma que a cidadania floresça. Né? Essa é a ideia, a participação. Como é que o cidadão percebe ou pode acompanhar hoje um vereador? Como é que ele descobre em que vereador votar? Porque para prefeito é fácil, ele sabe. Prefeitos são tais candidatos, fica mais claro para ele. E o vereador? Olha, nós temos que lembrar que a legislação está a cada dia, cada vez mais, afunilando para deixar menos opção de escolha ao eleitor, por incrível que pareça. As campanhas, e isso é para manter o status quo, a gente sabe que é isso, é em função disso. Quem está votando as leis quer manter-se no poder, quer manter-se deputado, quer manter-se... Então, o que acontece? Quanto menos tempo houver para campanhas políticas, mais chances tem quem já está no poder. Esse é o fundamento. Mas, quando eu vejo o Marcos Alcir falar da estrutura do Estado, que não adianta por um ou por outro, eu faço a seguinte análise. É essa estrutura estável do Estado que permite que se faça, inclusive, o que ele acabou de falar. Por que não, até mesmo se botar tudo abaixo, começar de novo e tal? Atribui-se ao ex-prefeito, então, Olavo Setúbal, o banqueiro Olavo Setúbal, foi prefeito de São Paulo, atribui-se a ele a seguinte conversa tida dentro da sua cozinha. Né? Assim, eu não entendo. No banco, quando o funcionário ele se supera, ele quebra regras, ele vai atrás, muda, ele obtém bons resultados, ele vira gerente, se ele continuar lutando, vira superintendente, e se ele for muito bom, dou até minha cadeira para ele. E aqui na prefeitura, se o sujeito faz qualquer coisa fora das normas, eu sou obrigado a puni-lo. Eu não sei, Góssi, eu não sei, telespectador, se tinha alguém na hora para dizer para o Setúbal que felizmente é assim.
Eu costumo dizer, principalmente quando tem plateia de empresários, assim, que esse gigantismo do Estado, essa dificuldade de mobilidade da estrutura do Estado, que é uma grande crítica, também é onde reside a sua maior e melhor qualidade, que é a perenidade. Assim como um Setúbal não consegue em 4 anos transformar uma São Paulo numa SA, a Prefeitura de São Paulo numa SA, nós, na nossa infinita capacidade de elegermos mal os nossos governantes, também não vamos pôr lá alguém que em 4 anos destrua essa estrutura. Tá? Então, quem manda no banco é o dono. Quem manda na estrutura do Estado é a lei. Mude a lei e a estrutura vai mudar. Concordo com o Antônio Carlos. Quando eu estava me referindo à estrutura do Estado, eu estava me referindo à estrutura do sistema capitalista como um todo. Agora, o mecanismo mínimo, a burocracia mínima, adequada para a continuidade, a previsibilidade das ações, se faz necessário ter. Eu concordo plenamente com você. Eu estava me referindo à pouca margem de atuação política que os eleitos têm. Quer dizer, pode chegar um presidente falando, não vou pagar mais a dívida externa, não vou fazer mais isso, não vou pagar mais a dívida interna. Tem um Tribunal de Contas para cerceá-lo, tem o Congresso para cerceá-lo, então ele tem que agir dentro de um parâmetro imposto pelo sistema capitalista. Agora, nada impede que o cidadão tenha uma atenção maior para que escolher alguém que possa, dentro dessa perspectiva limitante, atuar de forma ética, de forma digamos assim, a abrir direitos, possibilidade de direitos maiores. Então, é uma pequena margem, mas é uma margem a ser trabalhada e não pode ser desprezada. A consciência do cidadão. Eu vinha de uma experiência, anos atrás, eu fui subprefeito de São Paulo, algumas subprefeituras. E a primeira vez que eu fui assumir uma subprefeitura foi até no Butantã, na época se chamava Administração Regional. Eu vinha da iniciativa privada e vinha com uma imagem, né, que o serviço público era um caos, não prestava, era essa a imagem que engraçava. E qual não foi minha surpresa ao perceber que a estrutura funciona. A estrutura funciona. Ela vai funcionar um pouco melhor ou um pouco pior, como bem colocou o Marco Alcir, dependendo de quem esteja no comando. Se for uma pessoa que for conduzi-la de uma maneira adequada, ela vai funcionar melhor um pouco, mas nunca vai ser totalmente destruída e nem virar uma SA, como eu disse agora há pouco. Mas a estrutura funciona. E aí eu falo para você, cidadão, para você, telespectador, vamos estar atentos, porque está em curso o desmonte da estrutura estável do Estado. Porque é muito cômodo, faz parte, está no DNA da política ocupar espaços. Então, se na política a política puder colocar no lugar de um cidadão, de um servidor estável, alguém de indicação livre indicação política, ele vai ocupar esse espaço. Tá? E esse desmonte está caminhando sob o aplauso, na minha opinião, equivocado da sociedade, porque ela não está totalmente bem informada das consequências disto na sua vida. E saibam, tem consequências. Ela tem que ser informada que tem graves consequências no desmonte da estrutura estável do Estado. Agora, o poder da sociedade para modificar isso é o voto. É o voto. É o voto. É o voto. Então ele tem que trabalhar, o voto dele tem que ser um voto consciente. Ele tem que saber. Existe uma coisa, eu volto nessa situação de que eleger o presidente, eleger o prefeito, eleger o governador, são nomes mais fáceis de você escolher um. Mas me parece que o que a população se esquece é da importância do legislativo. É da importância da Câmara de Vereadores, é da importância da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado. Como resolver essa questão? Como mostrar isso para o espectador? Então, esse é um bom desafio e eu acho que em programas como esse é que tem que se aproveitar a oportunidade. Porque, como eu disse, estão deixando cada vez menos espaço para a campanha política. Tá? Então, para que não se pense nas eleições dos legislativos, que são da maior importância. Nós, servidores,
temos que ter em mente que nós temos... Outro dia, um deputado falou assim, parece que dos 480 e poucos deputados federais, somente 17 são servidores públicos. Apenas 17 são oriundos dos serviços públicos. É um nada perto da estrutura. Né? E nós temos funcionários da própria Câmara Municipal de São Paulo, que é candidato, temos servidores da Receita candidato, amigos até, todos nós conhecemos. Então, temos que pensar também, os servidores públicos, em olhar para os nossos quadros e com certeza vamos encontrar nos nossos quadros pessoas da maior competência. Eu quero destacar uma coisa muito importante também, que é a reforma política, né? Do jeito que está, em que pese a boa vontade do candidato e a licitude do agir, né? A ética, mas se ele não tem dinheiro para fazer a campanha, é complicado, ele não vai ser eleito, é isso que tem demonstrado a prática política, né? Por quê? Ele tem que fazer uma série de amarrações com empresas, doações. Então, quando ele é eleito, o que ele gastou, o salário dele não vai pagar nos 4 anos que ele está lá, ele não vai pagar o que ele gastou para ser eleito. Estranho isso, né? Então, somos favoráveis a financiamento público, porque aí você vai colocar no campo do debate as ideias e não os compromissos políticos. Esse é o grande problema nosso, atualmente. Hoje, a nossa visão, veja bem, é até uma coisa que se contradiz. Eu não sei se na Câmara Municipal o prefeito é do PT, na prefeitura, se ele tem maioria na Câmara Municipal. Tem maioria? Ele é do PT e tem maioria. Tem maioria. Então, se elege... Maioria construída com outros partidos, na coligação. Com outros partidos, então. Mas aí o prefeito é eleito e ele arruma um jeitinho de ter sempre maioria na Câmara Municipal. O governador, um jeitinho de ter maioria na Assembleia Legislativa. Aliás, em São Paulo, aqui no Estado, uma grande maioria. Federal, o presidente da República, uma maioria. E a impressão que a gente percebe é que essa maioria tem um apoio indiscutível àquele que está no cargo majoritário, o prefeito, o governador, o presidente. É evidente que para governar ele precisa ter apoio de outros partidos. Mas parece que está indo além desse apoio, né? Porque parece que ninguém tem um pensamento que não seja o do próprio prefeito, governador ou presidente. É isso que vocês veem também? Olha, eu vou lhe dizer o que às vezes a gente encontra, corre o Brasil todo em função da federação e da confederação. E você encontra, infelizmente, câmaras municipais em que o presidente da Câmara acha que para ele trocar a cortina do plenário, ele tem que pedir autorização do prefeito. Ele não tem noção de que ele é um poder e um poder independente que tem verba própria, que tem orçamento próprio. Muito bem. Eu tenho 32 anos de Câmara, Góes. E nesses 32 anos foram raras, mas houve vezes em que eu vi a Câmara, os vereadores, terem uma posição firme de quem comanda a Câmara, o Poder Legislativo, são os vereadores, e, independentemente, isso não significa fazer afronta ao prefeito que estiver no poder e nem somatória automática. Foram raras às vezes, Góes. Não dá para contar nos dedos às vezes que eu vi isso acontecer. Então, mas complementando isso, o que nos parece também é o seguinte, aquele que faz parte da defesa do governo, aquele que faz parte do bloco do governo, ele tem mais facilidade em dinheiro para a campanha do que aquele que sistematicamente é contrário ao governo. E parece que, ou não acontece isso? É exatamente isso. É que eu não resisto a fazer um comentário, Góes. O que a gente procura levar para as câmaras municipais, para o Poder Legislativo, que, olha, não se perde nada ao se firmar e se afirmar como poder e poder independente, que não significa nem afronta ao governo, ao prefeito, nem oposição indiscriminada. O fortalecimento do Poder Legislativo faz com que todo o Poder Legislativo ganhe, sejam parlamentares, sejam servidores, seja a comunidade, seja a sociedade. E é o poder do voto que o cidadão deu para aquele vereador ou deputado representá-lo. Sim, sim.
Tem casos até que o vereador foi contra a posição do partido, teve que sair do partido para defender, por exemplo, o percentual da educação. Ocorreu isso na Câmara Municipal. Bom, estamos aí na eleição para presidente, véspera de eleição para presidente, para governador. Como é que vocês estão vendo essa campanha para presidente? Quer falar primeiro? Eu vou te falar o seguinte, nós, enquanto instituição, confederação e federação, nós adotamos o critério de não nos envolvermos nas campanhas objetivamente, não tomarmos partidos de campanha. Então, sobre essa aspecto eu não tenho como campanha te responder. Partidária, campanha partidária. Mas o processo. Mas o processo a gente participa do processo. A gente tem. E o que, de fato, não tem jeito, a gente tem notado, independentemente se vem ao encontro do que a gente pensa ou não, o que nós temos visto é que o desejo de mudanças desse status quo é tamanho que me parece meio irreversível. Mais um exemplo do Rio Grande do Sul, é que é um pessoal um pouco mais progressista, né, em termos de participação política. O Tribunal de Contas, o sindicato do Tribunal de Contas de lá, chamou os candidatos para apresentarem as propostas, os candidatos a governadores. Eles foram lá apresentar uma proposta para os funcionários. Tentamos fazer isso. Tentamos fazer isso, Rosa. Não tivemos êxito. Então, talvez essa participação maior, desde que não tem, se não tiver luz, eles não vão. Se não tiver aquela Câmara mais abrangente, a participação é pouco. Mas é importante, de qualquer forma, a gente fomenta a discussão, mas não somos partidarizados. Mas eleitor, você, eleitor cidadão, eleitor servidor público, procure votar consciente. Procure ter a certeza de que você vota. Nós queremos isso, não é isso? Queremos isso. Sim. Voto pois muito consciente. E assim terminamos mais um programa de hoje, na conversa com Marcos Alcir Brito de Oliveira, que é agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM, e com Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, que é da Câmara Municipal, e os dois presidentes de entidades que representam os servidores públicos, portanto defendem o serviço público. Exatamente. Sim. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. E se você não é servidor e quer ingressar na carreira pública, encontra nesta semana mais de 2.000 oportunidades no estado de São Paulo. A grande novidade, e é o concurso que oferece o maior número de vagas, é da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, com 1.140 vagas de agente de segurança penitenciária de classe 1. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da VUNESP, que você acompanha aí na tela, no www.vunesp.com.br. Para concorrer é preciso ser do sexo masculino, possuir entre 18 e 69 anos na data da posse e ter concluído o ensino médio. O salário inicial é de R$ 2.695,88 e as inscrições vão até o próximo dia 24 de outubro. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, se comprometeu publicamente a colocar matérias de interesse do funcionalismo em votação logo após o período eleitoral. No próximo dia 14 de outubro, em Brasília, ele pretende colocar na pauta de votação do Congresso Nacional o projeto de lei 4434 de 2008, a PEC 555 de 2006 e a PEC 170/2012. Só para que você lembre, a 555 extingue a contribuição previdenciária dos servidores aposentados, a PEC 170 dá isonomia salarial aos servidores que se aposentam devido à invalidez, e no caso do PL 4434, e isso aí não é do funcionalismo, sim, de você que é aposentado das instituições privadas, que ao longo da sua vida você contribuiu aí com 5, 10 salários mínimos pagando INSS e hoje recebe um valor muito menor do que você efetivamente pagou. Então é a regularização do fator previdenciário. Esse compromisso do deputado Henrique Eduardo Alves aconteceu num encontro na última semana, no dia 19 de setembro, na cidade de Natal, terra de Henrique Eduardo Alves,
por conta de um ato do UNACE, que é um movimento unificado dos servidores aposentados das entidades civis e do serviço público. Os aposentados do serviço público e do INSS nunca avançaram tanto neste ano com essa união. As mobilizações do UNACE e a união dos aposentados de ambos os regimes comprovaram mais uma vez a sua força. Henrique Eduardo Alves ainda criticou, aliás, deveria ser função dele, que todas essas matérias já estão engavetadas há pelo menos 6 anos. Vamos aguardar se efetivamente no próximo dia 14 de outubro, finalmente a Câmara dos Deputados resolve debater, discutir e votar esses projetos de interesse de você, aposentado da iniciativa privada, e de nós todos, servidores públicos. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar, já estamos indo para 16, está chegando o final do ano, em janeiro a gente completa 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você já sabe de cor e salteado. 11 3104 3836, o nosso e-mail fespesp@fespesp.org, o nosso site www.fespesp.org.br, que agora, inclusive, no nosso site você já acompanha online os programas Cidadania e Serviço Público, que são gravados todas as semanas. Você pode assistir o programa também ao vivo no site da TV Aberta, que você está acompanhando aí pelo nosso monitor, e também convido você a acompanhar a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/fed.fespesp. Você já sabe, todos os nossos programas aqui de 2014 já estão nos nossos canais do YouTube. Basta você acessar bit.ly/tvfespesp e aí você vai assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, em qualquer lugar que você quiser. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.